Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Godic Talks Empresarial. Aqui, com o prazer enorme de ter o Emanuel Pessoa novamente. Ele anteriormente contou um pouco da experiência dele na China, que ele foi dar aula para formar diplomatas lá, mas ele também fez negócios, né? Ele empreendeu e ele exerceu o seu papel de advogado lá. E vou agora aproveitar um pouco essa experiência dele para que ele conte como fazer negócio na China, porque a gente sabe que é um mercado que ele é grande, a população é muito grande, é a segunda maior economia do mundo e que pode ser um bom lugar para o brasileiro fazer negócio, até porque existe uma proximidade entre as duas economias, né, por questões ideológicas, por questões de mercado, por questões econômicas. Então nós vamos fazer aqui um episódio que vai ser um tipo de um Doing Business in China. Opa, certo? bora. Né? Manuel, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Vamos lá. Para você que senta na frente de um cliente brasileiro que fala, Manuel, eu quero fazer negócio na China. Como que eu constituo uma empresa? Quais os tipos de empresa? Quais são os primeiros passos a serem dados para eu ter um ente empresarial? Você ter um ente empresarial na China não tem muita diferença do que você faria para ter um ente empresarial americano. Né? A diferença é você vai contratar até online e você vai conseguir abrir a empresa. A diferença é que você vai ter um pouquinho mais de compliance, especialmente se você não tiver residência na China. Então, você pode sim ter uma empresa 100% pertencente a estrangeiros. Uhum. A China tem diminuído cada vez mais o número de negócios e tipos de negócios que precisam ter sócios chineses. Uhum. Isso foi parte de uma estratégia no passado para eles poderem adquirir tecnologia. Por exemplo, montadoras tinham que ter sócios locais, que depois de 15, 20 anos podiam explorar a mesma tecnologia e montaram as montadoras chinesas, que hoje são mais de 30, né? Então, é um número bem considerável. E são carros que, quando você chega na China, você não acredita. Parece o Collor falando nos anos 90, a gente entregando a idade, né? Só tem carroça. Então, no Brasil. Na China só tem nave. Os carros são impressionantes. Então, Marcelo, é muito fácil abrir empresa na China. Você procura um contador, um advogado chinês e você abre essa empresa muito rapidamente. O governo chinês é um governo extremamente pro-business. Eles facilitam em tudo a sua vida. E tudo que você precisar de informação para montar o seu negócio, você consegue muito rápido. Por mais que a língua seja um problema, se você estiver montando um negócio em algumas cidades como Beijing ou Shanghai, os birôs das cidades, os birôs de negócios já são super treinados para te dar as explicações em inglês. Bom, demos o primeiro passo, constituímos a empresa e agora a gente precisa começar a operar, né? Quais são as preocupações que a gente tem que ter enquanto empresário, já com um ente societário formado, para poder operar no dia a dia? Os dois principais problemas que você precisa sempre pensar na China são o seguinte. Primeiro, qual é o teu diferencial competitivo na China? Se vai ser teu produto ou se vai ser teu preço? O preço vai ser muito difícil, porque a China é a grande fábrica do planeta, então o preço de produção chinês é ridiculamente baixo. Então, se o teu diferencial competitivo é teu produto ou teu serviço, você precisa entender como você vai colocar aquilo no mercado chinês. Publicidade é diferente, marca é diferente, padrão de consumo é diferente, gasto diferente, tudo diferente. Então, você precisa também, outra coisa, para você poder constituir as relações que você precisa ter bons relacionamentos. E aí, muitas vezes, alguns brasileiros que já me procuraram, a grande dificuldade é que eles acham, talvez porque vem na televisão, a China é um grande mercado, ou porque alguns influenciadores enganam, achando que eles vão chegar na China e fazer um negócio de forma imediata. Não. O negócio da China tem que ser um investimento de médio a longo prazo. E é aquela curvinha, ele vai, e em um dado momento, quando ele pega, quando a escala atinge, você vai ganhar muito dinheiro fazendo negócios na China. E ao contrário do que as pessoas falam, o governo comunista não, o governo chinês é um governo de mercado. Ele não é um governo capitalista, mas ele é um governo de mercado. Então, o que eles têm mais interesse é que você vá na China, que você ganhe muito dinheiro, que você invista, que você contrate chinês, que você pague imposto. Eles incentivam isso ao extremo. Então, se você tiver paciência para jogar um jogo de médio e longo prazo, você tem que se cercar de profissionais que entendam de China, você tem que contratar também profissionais locais e você tem que ter paciência para explorar o mercado e entender que você não vai ganhar dinheiro de forma imediata na primeira tacada. Você vai precisar construir as relações, você vai precisar de um tempo para o seu produto e serviço pegar e depois, quando ele escalar, aí sim você vai ver como a China te permite ficar rico. A gente sabe que alguém que vai fazer negócio nos Estados Unidos, isso até pegando da minha própria experiência, é muito importante ter contratos bem formatados, entender um pouquinho do sistema jurídico, mesmo que não seja advogado, entender, de repente, em que ponto da negociação aquilo que a gente está discutindo vira um contrato. Né? E depois, tem um contrato assinado. Como que eu consigo executar se houver um descumprimento da outra parte?
E aí, puxando dentro dessa necessidade de fazer negócio, né? Como que eu consigo saber se meu contrato está formado? E se aquele contrato vai ser efetivamente executado depois, né? Do ponto de vista, vamos ter que falar um pouco técnico, né? Mas do ponto de vista legal, o direito privado chinês, ele é muito baseado na modernização chinesa, ele é muito baseado no direito privado alemão. Uhum. Exatamente como o direito civil brasileiro Uhum. é muito baseado no direito civil alemão. Uhum. Então, a maior parte das ideias, dos princípios, das normas contratuais são muito parecidas. Se não no detalhe de tempo, prazo, eles são muito parecidos no que seria a regra geral. Uhum. Então, você não tem essa dificuldade de entender momentos de formação de contrato, você não tem dificuldade de entender cláusulas contratuais, porque é muito parecido. Uhum. O problema é um pouco diferente. O problema é que, muitas vezes, a parte jurídica ela é vista como custo e não como investimento. Uhum. E aí, quando você tem que apresentar para a pessoa, porque às vezes muita gente me procura, Marcelo, querem que eu apresente um comprador na China. Eu, não, calma, tem que entender seu negócio, tem que estudar mercado, tem que não sei o quê. Aí quando chega na segunda, os que realmente são sérios, né, e não aquela pessoa que está só pescando, quando chega na segunda fase, agora a gente tem que formalizar as coisas juridicamente na China. Aí a pessoa, mas isso vai gastar, vai não sei o quê. Ué, mas amigo, você está fazendo um negócio no estrangeiro, numa cultura que você não domina, e você não quer ter segurança jurídica, você precisa ter segurança jurídica. Então, a formalização dos contratos na China segue mais ou menos o mesmo padrão de formalização dos contratos no Ocidente. Eles são respeitados, eles são obedecidos e as cortes chinesas são muito eficientes e rápidas para garantir o cumprimento do contrato. Por uma razão muito simples. A China se esforça continuamente para comprovar a sua estabilidade. E a estabilidade de qualquer país passa por um judiciário que garanta que os contratos são cumpridos. Por que o Brasil não recebe mais? O Brasil recebe um bom volume de investimento estrangeiro? Recebe, mas para quê? Normalmente para comprar empresa. Uhum. Né? A maioria dos investimentos estrangeiros feitos no Brasil é para aquisição de empresas, não é de novos investimentos. Já na China, a maior parte dos investimentos feitos na China são de novos investimentos. Por que as pessoas compram empresa no Brasil? Porque a margem de lucro é alta. Por que as pessoas investem na China? Porque o sistema é seguro. Então, se a gente tivesse mais segurança jurídica, Opa, concordo. Que a gente não tem no Brasil, e é engraçado, eu estava numa conferência em Beijing, essa que o Lula foi, né, recentemente, e os ministros do Lula, todos eles, subiam ao palco e eles falavam a mesma coisa, o Brasil tem segurança jurídica. Você ficar batendo no peito para você dizer que tem segurança jurídica é igual o sujeito que bate no peito para dizer que tem virtude. Ele não tem. Exatamente. É igual o cara que bate no peito, eu sou corajoso. Alguém que repete sem parar que é corajoso não é corajoso. Alguém que repete sem parar que é bom não é bom. Alguém que repete o tempo todo que tem segurança jurídica não tem segurança jurídica. Esse é o grande problema no nosso sistema jurídico. Não é o sistema em si, mas é a insegurança que decorre da maneira de aplicar o direito no Brasil. Eu falo para todas as pessoas, Marcelo, e aí eu até brinco que um dia o Supremo vai ter que me censurar, né? Porque eu digo para todas as pessoas que o maior problema do Brasil hoje é o judiciário. Eu não estou falando que é o ministro X, Y, Z, é o judiciário. Por quê? Porque é instável. Uma decisão em São Paulo não é a mesma de Alagoas. Ok, até aí vai, porque em algum momento você tem que equalizar. Mas a esquizofrenia é tão grande que as provas da Fundação Getúlio Vargas, às vezes elas têm na mesma prova a pergunta, responda segundo o entendimento do STJ. Aí 3 questões na frente, agora responda segundo o entendimento do STF. Se você tem uma Suprema Corte que tem um entendimento, como é que as cortes inferiores vão ter outros entendimentos? Exatamente. Então, o Brasil é meio assim, sabe aquele quebra-cabeça de criança com 1000 pecinhas? É difícil de encaixar. Então, o sistema chinês ele tem muita estabilidade jurídica. Você consegue aplicar os contratos muito tranquilamente nas cortes e eles aplicam os contratos mesmo contra os nacionais chineses. E as pessoas surpreendem, não, mas como é possível? Porque a China... Pessoal, a China é um país civilizado. A China é um país formal. A China é um país de leis. Você pode não concordar com 100% do sistema deles, está tudo bem. Eu tenho certeza que eles não concordam com 100% do nosso sistema. Aliás, tenho certeza que você não concorda com 100% do nosso sistema. Então, o grande ponto aí é que eles aplicam as normas. Então, faça um contrato bem feito que garanta a tua propriedade intelectual, que garanta o funcionamento das normas, que garanta o teu lucro, que garanta as responsabilidades de cada parte. Se você fizer isso bem feito, você consegue fazer negócio na China muito bem. E aí as pessoas ficam, mas não é possível. Se não é possível, por que os americanos estão lá há 40 anos fazendo negócio sem parar? É curioso que a gente parte de um local de estudo similar, que é o direito alemão, a gente aplica muito e o direito alemão nos influencia muito, inclusive recentemente agora no Tribunal de Justiça de São Paulo,
a tal da Surrexio, por exemplo, que é uma teoria alemã que está sendo aplicada constantemente aqui. Wirkung, né, em alemão. Isso. E aí a gente chega num lugar tão diferente, né? Ou seja, lá se cria segurança jurídica e aqui, infelizmente, a gente tem cada vez menos segurança jurídica. É que assim, os chineses, eles têm uma coisa, Marcelo, que assim é brilhante. Brilhante. Eles ficam olhando o mundo todo que o mundo está fazendo. E aí o que eles acham que é o melhor que o mundo está fazendo, eles adaptam, aí chamam de características chinesas. Tá. Então, por exemplo, a China, se você for, por exemplo, capitalismo. Se alguém disser que tem capitalismo na China, o chinês vai dizer capitalismo à moda chinesa. Se alguém disser que tem X na China, é a moda chinesa. E na verdade... Como a gente diz aqui que foi tropicalizado, é isso? É isso. Então tá. Só que na China, assim, a rigor, você tem características do capitalismo, mas na verdade o que a China se considera é uma economia de mercado. E a diferença para a China é muito clara para eles, o entendimento deles. É que no capitalismo, o capital manda no Estado. E na economia de mercado, o Estado manda no capital. Essa é a diferença para eles. Então, enquanto que nos Estados Unidos e no Brasil, se você juntar os mais ricos bilionários, eles vão influenciar as decisões do governo, na China é o governo que determina para os bilionários o que eles podem ou não fazer os limites das atividades empresárias deles. A gente tem até um exemplo, né? O Bill Gates passou não sei quantos anos pagando uma multa porque o carro dele não podia circular, um carro que ele tinha comprado, um carro de colecionador, até que por lobby conseguiu mudar a lei. Isso na China nunca aconteceria. Porque nunca o governo chinês admitiria que um cidadão sozinho pudesse mudar a política pública para beneficiar ele mesmo. Só se aquilo fosse para beneficiar a coletividade. Então é uma diferença de percepção. Então aqui o capital manda no Estado, lá o Estado manda no capital. Perfeito. A gente falou um pouco de contratos, da segurança jurídica que eles podem trazer, etc. Mas a pergunta que todo empresário tem, logo no começo, e o imposto? Né? Como que... Eu queria que você desse, se possível, aí umas pequenas pinceladas do sistema tributário chinês, principalmente na venda e no imposto de renda, que são as principais preocupações do empresário. Marcelo, me dói fazer a comparação, certo? A China tributa, em percentual do PIB, menos de 22% da sua economia. Era a gente 30 e tantos anos atrás. O Brasil tributa mais de 34%. Dependendo de como você estuda, pode estar chegando a 40%. Exatamente. Tá? Mas aí porque o problema do Brasil é que 40%, mas aí a sonegação dispara tanto pela curva de Laffer que o efetivo vai para 34%, mas no teórico é 40%. E aí o Brasil não consegue... Nossa, se a gente entrasse em guerra, Marcelo, parece que a munição do Brasil não dura 48 horas se a gente entrasse em guerra com a Venezuela. Uma coisa assim, eu vi um estudo desse um tempo atrás. A gente não tem hoje combustível para os aviões da FAB, só para você saber. Pronto. E a China consegue... Já não tem. China já consegue ter a maior frota naval do mundo, eles conseguem disputar com os americanos, eles têm mísseis hipersônicos, eles mandam... Já hoje fizeram missão para a Lua, lá para o lado escuro da Lua, para pegar rochas, né? A NASA pediu e disseram, não, manda você uma missão ou divide com a gente quando vocês mandarem. Aí a gente coopera. Com essa taxação, certo? Então, a taxação chinesa é muito baixa. Consumo, a taxação do consumo na China é algo que, em termos percentuais, é entre ridículo e patético de tão baixo. Tá? Entre ridículo e patético de tão baixo. Para vocês terem uma ideia, a taxação na China é tão baixa que, com exceção de coisas como bebida, que aí eles realmente taxam, bebida na China é caro. Tem uma função parafiscal, né? Função parafiscal é caro. Mas, por exemplo, o Marcelo está aqui com um belíssimo MacBook, né? A gente conversou antes, você está aqui com o MacBook Pro, né? O meu é Air, né? Eu chego lá, Marcelo. É uma brincadeira. Na China, você vai pagar o mesmo preço do MacBook Air numa loja da Apple que você paga na Europa, talvez um pouquinho mais barato. Enquanto que no Brasil... você paga praticamente o dobro do preço dos Estados Unidos. E só não é o dobro porque, proporcionalmente, a Apple tem margem de lucro menor no Brasil. Porque eles precisam... Senão chegaria o dobro. Tá? Então, o Brasil, ele chega num ponto paradoxal que a gente destrói o consumo de massa, porque a gente tributa massa. Então, vamos ver o seguinte, eu dou esse exemplo sempre, se o Jorge Paulo Lema e um mendigo forem comprar um pãozinho para se alimentarem, os dois pagam a mesma carga tributária, que é praticamente 50% do preço do pãozinho. Isso somando uma carga tributária agregada, né? Você pega o custo tributário do trabalhador, do negócio, tudo soma, vai dar perto de 50%. Aí você imagina, se eu não tributasse consumo, aquele mendigo com o mesmo dinheiro poderia comprar 2 pãezinhos, se alimentaria melhor. A gente poderia ter, você aí, não sei o teu público, se o teu público se adequa, mas vamos dizer você aí um cidadão mais simples,
Você vai comprar uma televisão nas Casas Bahia, a televisão está custando R$ 2.600. Desses R$ 2.600, R$ 1.300 é imposto. Se você tributasse como a China ou os Estados Unidos tributam, essa televisão seria R$ 1.500. Talvez você pudesse comprar essa televisão juntando 3, 4 meses. Mas já que não é você precisa da televisão, você vai pagar o crediário das Casas Bahia com juros, essa televisão de R$ 2.500, ela vai passar a custar R$ 3.400, R$ 3.500. Não, mais. Talvez, mas eu colocando se fosse em 3.500. Olha a diferença. Ela podia ser 1.500, ela vai te custar 3.500. São R$ 2.000 que você deixou de consumir em produtos populares. Por isso o Brasil não tem indústria popular. Por isso a gente não tem produção de indústria de massa. Por isso que não tem marca nacional de grande escala para fabricar os bens de consumo do dia a dia. Tem a Positivo. Tá, tudo bem, tem a Gradiente, tá, são exceções, mas não tem escala. Não tem volume, exatamente. Não tem escala, porque não consegue ter. Então você não tem incentivo a ter uma produção local. Porque se você tivesse, a turma do agronegócio que ganha dinheiro podia meter o dinheiro para fazer indústria de massa. Eles iam ganhar dinheiro. Você citou o exemplo da Positivo, ela em algum momento, aí ela foi considerada, acho que a quinta, sexta ou sétima maior montadora de computadores do mundo. Por causa da reserva de mercado. Então, mas assim, a discrepância dele para o primeiro chinês ou o primeiro americano é uma coisa tão absurda que assim, ela parecia um nanico e não é um nanico por acaso, né? É o sistema tributário. É o sistema tributário. Então, isso é a tributação que a gente está falando de consumo, tributação de renda. A tributação na China é tão baixa que a tributação de renda ela também é baixa se você não ganha muito. E as isenções são muito grandes. Os chineses tributam alto as pessoas que ganham bastante. Certo. Tá? Como os Estados Unidos já fizeram até ali os anos 60, 70, né? Você tinha, por exemplo, até antes da crise de 29, os americanos chegavam a ter imposto de renda de 80% em algumas faixas. Isso. Tá? Isso não é o que é o certo ou o que é o errado, mas era um sistema que funcionava, isso é um fato, você não precisa concordar ou desgostar. Mas não era assim, o cara ganhou R$ 50 mil e vai pagar imposto. Isso era um cara que ganhava dinheiro de hoje, 5, 10, 20 milhões. Era o que passava de um certo ponto. Então a China também tributa a renda, mas ela deixa uma renda disponível para a classe média muito alta. Isso permite que as pessoas consumam massivamente. O chinês ele tem um paradoxo. O chinês ele consegue poupar mais que o japonês em proporção do PIB. A China tem a maior poupança do planeta proporcional ao PIB, né? E o chinês ele consegue ao mesmo tempo ser um consumidor. As lojas são lotadas, os shoppings são lotados. O aplicativo lá chinês de compra, o Taobao, vende um mês mais do que a Amazon global, vende no ano todo. Então, é um paradoxo, mas que só consegue existir esse paradoxo porque a tributação é tão baixa que você tem marcas de massa tão parrudas que elas competem, o preço vai para o chão, a produtividade dispara. Então, a China, Marcelo, do ponto de vista do consumo, é aquilo que nós aprendemos quando éramos crianças que os Estados Unidos eram. Certo. Então, quando você pensar no que te ensinaram que era o consumo americano, tudo barato, tudo fácil, tudo disponível, você aprendeu que isso era os Estados Unidos. A realidade transformou isso na China. Ou seja, para o empresário brasileiro que queira fazer negócio, levar o seu produto para lá, se houver Escala. mercado de produto, então escala e o regime tributário vai ser favorecido. Ou favorável, melhor dizendo. Super. Se você quiser produzir na China, fabricar na China, até mesmo importar da China, não vai ser a tributação que vai ser o seu problema. Você pode ter certeza. O que pode ser seu problema é se você estiver bem perecível, se você estiver bem controlado, aí qualquer lugar do mundo. Mas tributação não é um problema para o seu investimento na China. Ao contrário, se for por conta de tributação, quando você olhar, você vai dar risada. Porque você vai dizer como é possível ser tão barato e funcionar tão bem. Perfeito. E uma última pergunta. Se sentasse um cliente na sua frente hoje e falasse, olha, eu tenho plano de levar o produto tal para a China, eu quero ter escala, já entendi que o sistema tributário funciona bem, que os contratos, via de regra, são respeitados. A gente, até antes de começar a gravar, a gente falou que a própria propriedade intelectual hoje em dia, mesmo dos não residentes, os não chineses, ela é respeitada, né? O equivalente ao Código de Defesa do Consumidor da China, inclusive, ele prevê, eu não lembro a proporção, que se você comprar num site um produto que é dito que é original e ele não for original, o sujeito tem que te devolver X múltiplos do valor que você pagou. Seja, é a penalidade imediata. E ai de você descumprir uma penalidade na China. Não é como no Brasil que você vai para a bilionésima instância e o processo vai prescrever. Lá é assim, ó. Entendeu? A pessoa quer fazer negócio levando em consideração tudo isso que a gente discutiu, mas ele precisa pedir pedir um conselho para você e falar assim, olha, eu quero ir. Né? O que você me aconselha a fazer em primeiro lugar e os passos que eu devo dar? Quando alguém me procura, Marcelo, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte, a gente tem que entender vários aspectos que não são só o jurídico, né? Às vezes a pessoa chega e ela acha que já tem tudo, aí tudo bem, eu converso. E eu tento entender se a pessoa tem mesmo. E algumas pessoas até têm, e outras não têm, mas tem aquela fantasia, o sonho de verão de que tem tudo na mão e não tem. Quando a pessoa não tem
eu tento conscientizá-la, ou quando ela já vem com a humildade suficiente de dizer que, olha, eu só tenho produto, só tenho serviço, eu quero entender como é, aí a gente traz alguns parceiros chineses que vão ajudar com inteligência, estudo de mercado, a gente apresenta para os stakeholders relevantes, pode levar para fazer roadshow, tanto do produto ou do serviço quanto de fornecedores, desenha a operação e aí faz a estruturação jurídica com alguns escritórios que também são parceiros na China. Da mesma maneira que se alguém chegar aqui para você e precisar fazer um negócio, não sei, em Montenegro ou na Sérvia, você vai procurar seus escritórios parceiros locais. E aí você garante que está tudo certo. Então, a gente consegue hoje operar para esse cara um 360 no go-to-market dele para a China. O problema é que muitas vezes o empreendedor brasileiro ele não tem paciência para correr esse processo todo. Porque aqui a gente já se acostumou e vai fazendo. Enquanto que lá no exterior você não consegue o vai fazendo. Porque por você não ser um local, você não conhece os meandros do dia a dia e você vai ter um escrutínio mais intenso. É normal que seja assim. Está entrando e saindo dinheiro, está entrando e saindo mercadoria, está entrando e saindo serviço. Então é um mercado importante. muito dinâmico, né? Não, e o mercado chinês é sensacional. Você lançou um produto hoje, amanhã tem 50 produtos para concorrer com o seu. Tá? Que é como a gente fala de startup americana. Na hora que nasce uma, 50 outras vêm com ideia parecida. No Brasil, ainda é a grande economia que você tem oceano azul por muito tempo. Você lança uma ideia, demora um tempão para o pessoal copiar. Copia, mas demora, né? E às vezes a gente tem umas cópias engraçadas. Lançaram a Labubu na China e aqui lançaram a Tribufu. Pois é, né? Tem umas coisas legais aí. Bom, então, minha sugestão é, se você gostaria de empreender na China ou quer fazer negócio na China, entre em contato com a Emanuel Pessoa. Aliás, as pessoas querem entrar em contato, onde elas acham você? Pode mandar uma mensagem para o meu telefone, né? O WhatsApp, o telefonar, é o 11 DDD 11 99 320 9493. Ou pode mandar um e-mail para mim para Emanuel, EMANUEL, que às vezes vem Manuel, Emanuel, né? Tem que. Então, emanuel@emanuelpessoa.com. Não tem BR. E aí a pessoa me acha qualquer hora do dia, qualquer momento, tudo certo. Perfeito. Emanuel, um grande prazer tê-lo aqui pelo nosso segundo episódio e gravaremos outros para falar de outros assuntos, talvez até um pouco mais jurídicos, mas agradeço muito o seu tempo e a sua presença. Marcelo, eu que agradeço, parabéns pela iniciativa, né? Tá bem legal. E é isso, eu tenho que agradecer. Marcelo foi uma das pessoas que mais me deu a mão aqui em São Paulo quando eu vim. Você é uma pessoa muito generosa, tanto profissional quanto pessoalmente. Tenho muita gratidão e vocês que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Marcelo pessoalmente deveriam se dar essa oportunidade, porque ele é uma grande pessoa. Muito obrigado. Agradeço o elogio e até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.